gravitando para Deus, através de Jesus, o caminho reto para a verdade que nos liberta, no rumo da vida invencível. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e nos sustente na sua paz. Francesco Bernardone, o pobrezinho de Assis, em uma de suas pregações, revelou aos discípulos a essência daquilo que consiste levar a mensagem do Evangelho de Jesus para que o reino dos céus se inaugurasse nos corações humanos. Francisco de Assis dizia assim aos seus discípulos: preguem incessantemente o Evangelho. Se necessário, usem palavras. Era a atitude dos discípulos que deveria pregar o Evangelho. Apenas se necessário, utilizar as palavras. Era uma questão comportamental, viver o amor. Revelava a ele o ponto culminante do desenvolvimento deste sentimento, que nós conhecemos como ponto culminante da evolução antropológica, sociológica, psicológica da criatura humana e da humanidade. Como narram os Espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no início o homem tem sensações, instintos, quando corrompido e avançado produz sentimentos, e o ponto culminante é o amor. Não amor no seu sentido superficial, mas este amor profundo como um sol ardente que reúne em seu foco todas as aspirações humanas. Francisco avançou neste terreno e mostrou que o amor não era somente o sentimento, pois que quando o indivíduo consegue reunir em si próprio todas as engrenagens do amor, o amor sentimento, o amor extremamente racional, o amor disciplina, o amor austeridade, o amor humildade, e reunindo todas as possibilidades que dimanam e retornam ao amor, o amor comportamento ganha o regime de naturalidade após as disciplinas que lhe foram impostas para que ele se estabelecesse. Então, recordando de Francisco de Assis, preguemos incessantemente o Evangelho, se necessário, utilizemos palavras. Assim, refletindo, fazemos uma meditação sobre aquilo que consiste o caminho do verdadeiro discípulo, daquele que aceita a disciplina de adentrar-se ao caminho do Evangelho para a sua renovação interior e, dentro desta possibilidade, alçar o voo e carregar consigo aqueles que conseguirem apreender as grandes possibilidades emanadas do exemplo que arrasta, e não somente das palavras que podem ser ocas e podem não ensinar. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, item 11 do capítulo 19, o Espírito José assinala com muita clareza que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E isso é muito curioso, porque muitas vezes a teologia renovada protestante discute com a teologia espírita e diz que nós, os espíritas, não entendemos o plano verdadeiro da salvação. Isso me faz recordar um encontro religioso há quase 20 anos atrás, quando estávamos ao Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios, hoje no Maracanã, que foi fundado por Adolfo Bezerra de Menezes em 18 de fevereiro de 1891, fazendo aniversário agora proximamente. Naquela reunião memorável, encontrávamos nós e o reverendo Neemias Marien, responsável pelo grande movimento presbiteriano ou calvinista nas nossas terras, no Rio de Janeiro. Sua igreja até hoje existe com múltiplos trabalhos. A Igreja Bethesda, na entrada de Copacabana, ali próximo à Praça do Arco Verde. Naquele encontro de irmãos em fé, eu me recordo quando o pastor Neemias olhou para a minha mesa e lançou uma pergunta muito curiosa, e piscou o olho sorrindo, porque já nos conhecíamos de muito tempo. Já havia ido à sua igreja levar a mensagem espírita, e ele já vinha vindo à nossa casa trazer a mensagem presbiteriana, e não víamos em nós qualquer diferença. Eu me recordo que ele orientava a todos os pastores e pastoras de sua igreja que estudassem as obras de Allan Kardec,
pois que a Bíblia era um dos primeiros livros mediúnicos da humanidade, e Jesus era o médium por excelência de Deus. Muitas vezes foi combatido pela coragem com que enfrentava o raciocínio extremista de alguns, que se acreditavam na posse exclusiva da verdade. Mas naquele encontro memorável, o pastor e reverendo Neemias olhou para nós e lançou a seguinte pergunta: perguntar aqui ao público: a teologia protestante, notadamente a reforma exarada por Lutero, assevera que a salvação se dá pela graça e pela fé. Quando os indivíduos aceitam nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador único, no momento em que isso acontece, Deus em Jesus envia a graça da salvação, isto é, dá à criatura aquilo que não lhe é merecida, lhe dá por graça, e o indivíduo está perdoado de todos os pecados e se encontra salvo. Porém, a teologia espírita diz que fora da caridade não há salvação. Eu gostaria de perguntar ao irmão se ele verifica alguma discrepância nessas escrituras, ou por que ou quem estaria com a razão diante de ambas. Sorriu para mim, meneou a cabeça, piscou os olhos. Nós sorrimos, nos levantamos, e então fizemos a seguinte propositura: Tiago define em suas cartas que a fé sem obras é morta. Porém, muitas igrejas não aceitam as epístolas de Tiago e a retiram do Evangelho. Existem igrejas que possuem muito mais livros evangélicos dentro do Evangelho do que outras, porque somente nas seitas protestantes encontraremos 70 escolas protestantes clássicas em redor do mundo, não contando exatamente aquelas igrejas menores que vêm surgindo a toda esquina com propostas estranhas. Mas as igrejas sérias, contamos-las ao número de 70. Então é natural que esta ou aquela avaliação possa não desejar aceitar uma abordagem de determinado discípulo. Por exemplo, Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Mas observemos bem a origem da palavra fé, para concebermos a teologia que Lutero, a reencarnação de Paulo apóstolo, traria para a humanidade, quando trouxe, após John Wycliffe, a reforma protestante, a Dieta de Espira, em 1529. O insigne evangelizador Lutero disse que todos os indivíduos deveriam ser salvos pelo plano da fé e da graça, com justeza, porque o indivíduo que não possui fé em Jesus, ele não pode estar salvo. E após a fé em Jesus, a graça realmente vem da espiritualidade, porquanto tudo quanto recebemos de Deus é imerecido, porque somos espíritos naufragados em multifárias experiências reencarnatórias, que ainda não aprendemos nem apreendemos o valor de cada minuto. Incidimos e reincidimos em vários erros. Então é natural que a misericórdia de acréscimo verta dos céus como chuva a terra porosa, reverdecendo o chão da nossa aridez e transformando-nos em novos mensageiros e cartas vivas do seu amor. Então é verdade, Lutero não estava sem razão. O plano da salvação é a fé, pois que a fé é aquela alavanca que permite todas as outras. O problema está em que se não compreende a palavra fé, e por isso ela parece estranha no seu sentido, quando comparada à frase de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Se não vejamos, a fé pode ser definida de várias formas. No próprio capítulo 19 do Evangelho, os Espíritos escrevem que a fé é o sentimento inato que a criatura tem dos seus destinos futuros. É uma intuição profunda que lhe dá a visão, o vislumbre daquilo que deve atingir como fanal, como objetivo cabal da sua existência, e os meios que medeiam entre o objetivo e a sua condição atual. É a fé que permite que a criatura propínqua veja a divindade longínqua e se aperceba do caminho que a levará na condição de criatura. Então, a fé é definida pelos Espíritos dessa forma. Mas se buscarmos a etimologia da palavra fé, se mergulharmos no âmago do sentimento, ficará muito claro para compreender que nós e as igrejas reformadas não somos tão diferentes em termos de teologia.
é apenas um problema de hermenêutica, de interpretação, pois que a palavra fé nada tem a ver com a palavra crença. A crença é um sentimento de confiança que se dá quando não se tem certeza de algo. Eu não tenho certeza se a minha esposa me trai ou não, se o meu esposo me trai ou não. Eu não tenho certeza se meu salário cairá na conta no mês que vem. Mas nós temos uma crença de que as coisas devem funcionar de determinada forma. Então acreditamos, damos crédito para que aquilo ocorra. A fé nada tem a ver com a crença. Não é o fato de crer hoje ou não crer amanhã. A fé vem de um vocábulo latim, fidei, fidelidade, que também vem de um outro vocábulo grego, pistis. Os cristãos da antiguidade, num sinal secreto para não serem identificados como tal, desenhavam um peixe de forma muito simples, nas areias, nas pedras, indicando que ali se encontravam cristãos, pois que a palavra piscis ou pistis do grego significa peixe e significa fé ou fidelidade. Então todos aqueles que têm fidelidade a Jesus são os indivíduos dotados do símbolo do peixe nos tempos passados, para que fossem confundidos com os judeus e não fossem percebidos pela águia romana que os levaria à morte. A palavra fé, portanto, nada tem de crença. Jesus disse aos seus discípulos, como está em Mateus capítulo 17, tendes fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar em seu coração crente ao contrário, firmemente, verá que com efeito acontece. Quando Jesus enuncia isto, ele não disse, acrediteis em Deus. Quem acreditar em Deus dirá esta montanha. Ele não disse isso. Tendes fé, sejais fiéis a Deus. Aquele que é fiel a Deus, quando ordenar a montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, ela sim o fará. E é necessária a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não pede a fidelidade extrema, ele pede um pouco de fidelidade e um tanto de lealdade, que as criaturas teimam em não lhe dar. É curioso, as pessoas confundem a fé com crença, e não o dão nenhuma das duas, nem a fidelidade, nem a crença. É muito estranho, mas é essa fidelidade à lei que faz o indivíduo compreender com naturalidade que se a fidelidade lhe dá o conhecimento, as engrenagens, os equipamentos da autossuperação, bem como os equipamentos da superação deste mundo de provas e expiações, é inevitavelmente consequente que a partir da fidelidade, a caridade seja um corolário desta primeira. E a esperança também. A esperança não é senão a emoção gerada pela fidelidade. A emoção gerada pela fidelidade traduz-se por uma confiança irrestrita na lei divina. E essa confiança irrestrita é o que chamamos de esperança. A esperança não é filha da depressão, quando o indivíduo diz, eu tenho esperança, e não tem nada. Tem uma caratonha furibunda que afasta todos de perto. Um indivíduo que tem esperança, ele está feliz, porque ele sabe que a lei divina existe. Não existe hesitação em seu coração. É a confiança irrestrita na divindade, que sabe que tudo acontece de acordo com programáticas anteriormente estabelecidas. Se estamos atravessando uma doença grave, se estamos atravessando uma prova injusta na terra, sendo acusados de algo que não cometemos, não é um mecanismo do acaso que fomenta essa situação. Por exemplo, há mais ou menos 20 anos atrás, no Distrito Federal, um grupo de jovens foi preso ao haver espancado um outro cidadão que quase foi levado à morte. No meio daquele espancamento, um jovem foi levado junto de outros porque se encontrava ali próximo. Embora ele houvesse dito que nada havia feito, foi levado no grupo para a cadeia e lançado a ferros com aqueles outros que haviam delinquido. No momento em que a televisão noticiou o fato, esse jovem foi o único que não cobriu a cabeça, que passou olhando para a câmera com tranquilidade, o que deixou seus pais apavorados no Distrito Federal. Na primeira visita à cadeia, os pais disseram, meu filho, como tu pudeste apresentar a sua face à televisão? No meio daquela situação, logo você.
Ele disse: mas meus pais, eu nada fiz. Eu fui levado por engano e irei provar a minha inocência, como nada devia. Eu que sou espírita, mostrei minha face. Deveria cobri-la se me envergonhasse, mas envergonhar-me do erro que não cometi, então não tinha por que esconder a face para começar. Então, colocado ali na cadeia, junto dos jovens que haviam matado o indivíduo a pancadas e outros presos que se encontravam, algo muito estranho começou a ocorrer. Enquanto corriam os processos da justiça, indo e voltando na sua morosidade, de meses ali preso com aqueles jovens, foi percebendo-se uma mudança comportamental em todos os presos que conviviam com aquele jovem. Eles começaram estranhamente a orar, a modificar o comportamento, a assumirem nos seus depoimentos os erros cometidos, aceitando as sanções da lei, sem mentir para a lei, aceitando cumprir a pena para se renovarem e utilizarem daquele comportamento daquele jovem para modificarem-se interiormente, porque haviam sido visitados por Jesus naquela cadeia. Faz-nos recordar quando Paulo se encontra preso a ferros e ele escreve uma carta dizendo: sou agora embaixador do Cristo em cadeias, para falar livremente como me convém falar. E então, quando a justiça provou que o jovem era inocente, ele foi absolvido e liberto. Ele saiu da cadeia feliz, honrado e com vários discípulos de Jesus ao seu lado, que agora permaneciam embaixadores do Cristo em cadeias, falando de Jesus como convinha falar. Chico Xavier, pouco mais tarde, receberia uma comunicação psicográfica para seus pais e para o jovem, narrando que em existência transata, aquele jovem era um antigo juiz, um juiz injusto, que se utilizava do poder, do dinheiro, para dominar, para acicatar, para espolhar as vidas. E então, no plano espiritual, consciente do seu dolo, da intenção dos atos e não da culpa, que advém de uma boa intenção que não se cumpre, o indivíduo observou que necessitava passar por uma expiação, por uma prova compulsória. Também deveria ele ser agora preso injustamente, já que injustamente houvera preso e sentenciado tantos outros. Então encarnou-se, deveria passar por aquela expiação, mas na sua estrada tornou-se espírita, e tornando-se espírita, aprendeu o significado da fidelidade a Jesus, da fé. Então teve não somente a coragem de atravessar a expiação, transformou-a em prova, não a temendo, não se revoltando. Além de não transformá-la em expiação e elevando a categoria de prova, aproveitou a prova para iniciar a missão, levando a mensagem de Jesus àqueles que estavam presos justamente do seu lado, fazendo-nos recordar de Dimas e Gesmas diante de Jesus, quando Gesmas caçou de Jesus e Dimas o adverte dizendo: ó Gesmas, cala-te, esse homem é justo, nós merecemos estar aqui. Ó Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aquele jovem adentrou a cadeia da mesma forma injustamente, e com sorrisos nos lábios ensinou Jesus, viveu Jesus, serviu a Jesus, transformando aqueles espíritos para nunca mais regressarem em uma forma de cadeia. Então ele saiu da cadeia feliz. A comunicação de Chico explicou aquilo que, mesmo sem saber, ele intuíra, e na sua intuição mantivera a fidelidade, portanto a esperança e portanto a caridade. Então a teologia protestante não é diferente da espírita. É como se alguém analisasse um elefante com os olhos vendados, como se diz na Índia. Se colocássemos 6 indivíduos cegos ou vendados para analisar o elefante, um seguraria a orelha e diria que o elefante é um animal estranho, membranoso, gigantesco como um escudo, mas musculoso. Se outro segurasse a tromba, diria que um elefante se assemelha a uma serpente gigante. Outro segurasse ao marfim, diria que o elefante é um animal que parece um sabre muito duro. E assim sucessivamente, ângulos de visão da mesma questão evangélica proposta por Jesus, e que causa disputas ignominiosas e desnecessárias nos meios ainda hoje. Então é necessário pensar que onde quer que estivemos, somos aqueles que não podemos reprimir o sinal inequívoco da nossa presença. Pregue o Evangelho,
onde quer que te encontres. A todo tempo possível, se necessário, use palavras. Era a mensagem de Jesus naquele jovem, demonstrando que o conhecimento espírita havia se integrado ao seu ser, em caráter tão profundo, que ele, apesar de jovem, ainda não totalmente maduro segundo as convenções humanas, que estabelecem classificações raramente aceitas pela criatura, aquele jovem adentrou a cadeia, manteve-se em equilíbrio psíquico, sofreu naturalmente, pois que é difícil dormir onde eles dormem, comer daquele alimento que é pior que um pasto, ser maltratado, porque toda vez que se diz inocente, sofre ironia ou deboche, porque só há inocentes na cadeia, eles mesmos dizem. E então, ali não perdeu tempo, utilizou-se da esperança, da confiança irrestrita em Deus, que ali estava para resgatar algo. Teve a agradecer o resgate, avançou além, dando o bem em troca do mal que recebia e levando corações à mensagem de Jesus. Esse é o entendimento que a doutrina espírita nos faculta, fazendo-nos refletir que nós somos espíritos imortais, que merecemos tudo o que é de melhor, merecemos a prosperidade de todas as formas, mas necessitamos atravessar provas e expiações imprescindíveis para aprimorarmos as dificuldades, as gestalt inacabadas, as situações incompletas da nossa própria alma. Somente assim o nosso ego não será destruído, mas ele se tornará tão transparente que permitirá que o self, o eu profundo, o Deus íncito na criatura, emerja à superfície e nós vivamos Deus, sintamos Deus e nos acoplemos e nos fusionemos à divindade em caráter de totalidade. Eu me recordo certa feita, quando na Índia em visita, Divaldo Pereira Franco foi ao ashram de Sri Satya Sai Baba. Era um momento muito especial. Ele que havia visto o espírito de Sai Baba ao seu lado no momento de uma parada cardíaca, e aquele espírito aproximou-se dele, colocou a mão sobre o miocárdio, atravessando-lhe a pele e parou aquele processo cardíaco. Quando chegou à Índia, encontrou-se com Satya Sai Baba. Lá pela década de 70 e 80 do século passado, Satya Sai Baba olhou para Divaldo, sorriu e lhe disse: nós já nos conhecemos, mostrando que se lembrava do encontro em desdobramento. Divaldo sentiu uma emoção muito forte, e Sai Baba aproximou-se de Divaldo e lhe lançou uma pergunta: tu és Deus? E Divaldo ficou hesitante, como todo cristão é doutrinado pela teoria judaica antiga, e ele disse: não, eu não sou Deus. Na minha forma de crer, na minha doutrina, nós somos filhos de Deus. Então, eu não sou Deus, sou apenas seu filho. E Sai Baba disse a Divaldo: que pena, eu sou Deus, vós sois deuses, vós sereis o sal da terra, vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. Então meditai, meu filho. E afastou-se de Divaldo. Então é necessário que sintamos que somos Deus, não Deus da vaidade, não Deus de se achar superior aos outros, porque não somos, como diria Teilhard de Chardin, o emérito filósofo Teilhard de Chardin, que nós somos espíritos divinos na terra para aprendermos a ser humanos. Não somos humanos tentando ser deuses, já somos deuses que não aprendemos a ser humanos. Então aqui estamos para conquistar a nossa humanidade, porque a divindade já está dentro de nós. Mas se não nos apercebermos de que somos deuses, em pé de igualdade, sem qualquer competição esdrúxula, sem sentido, nós perdemos a oportunidade de trazer a nossa humanidade com o que ela tem mais de doce, terno e suave. Então a mensagem do Evangelho vem convidar, mas também vem incitar, vem convocar e felicitar, por que não? É quando a criatura se dá conta de todos os elementos que compõem a sua própria vida e a sua imortalidade. A doutrina espírita é dotada de 5 princípios, que muitas vezes parecem cartilhas decoradas, mas são 5 princípios básicos que os indivíduos não se apercebem. O primeiro é a existência de Deus. A existência de Deus para o espírita não é uma crença.
O espírita não deveria dizer eu creio em Deus, como naturalmente eu particularmente nunca digo. Eu falo que eu não creio em Deus, e não creio mesmo, eu apenas sei que Ele é. E mesmo que assim quisesse não saber, eu poderia refletir, por exemplo, na mensagem do matemático Cressy Morrison, que descreve as 7 razões por que um cientista deve aceitar a existência de Deus. Somente a primeira das 7 que ele enuncia, ele pede para que coloquemos 10 moedas do mesmo valor num saco de pano. Mexamos o saco, adentremos a mão e retiremos agora as moedas na ordem em que lhe colocamos, numerando-as de 1 a 10. Se nós tirarmos a primeira moeda e ela for a de número 1, isso só acontece uma vez em 10 vezes. Se ato contínuo fizermos para a moeda número 2, teremos uma chance em 100 tentativas. Se quisermos a moeda número 3, teremos uma tentativa em 1000, e assim sucessivamente. E o acaso não se repete. O acaso não pode ser repetido. Então, como dizer que existe acaso quando, se toda a terra deixasse de existir, todos os seres vivos fossem mortos por algum cataclisma, por alguma coisa terrível? Imaginemos nós, o que sucederia? Basta uma única molécula de proteína qualquer que seja, um raio de sol e uma fagulha elétrica, e em 100 milhões de anos nós teríamos um outro ser humano caminhando sobre a Terra, porque é um fatalismo biológico da proteína. Então, é estranho que as pessoas digam que Deus não existe e que o acaso fez tudo, porque o mais estranho é que o acaso em a natureza não só se repete, como sempre escolhe a melhor possibilidade dentre todas as possibilidades possíveis. Então, onde alguns céticos veem o acaso, nós podemos enxergar propósito, porque a matemática prova o propósito. Então, por isso, disse Cressy Morrison, nós cientistas temos de aceitar a existência de Deus, porque o universo é um propósito, ele é inteligente, ele é autoconsciente, e ele declina as outras 6 razões, fazendo-nos entrever que a divindade não é uma crença, e é o princípio básico do Espiritismo, Deus. Então, quando alguém diz, tu crês em Deus, eu digo, eu não creio. Eu não creio em Deus, eu sei que Deus é. Mas também existe um outro princípio na doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, a reencarnação e a comunicabilidade com os espíritos da mediunidade. Os exemplos avultam ao longo dos séculos, desde a era glaciária de Guns, quando os indivíduos das cavernas deixaram escritos rupestres, descrevendo que enterravam seus mortos com o rosto voltado para o leste, para que os espíritos não voltassem para atormentá-los. Já era evidência de que alguns espíritos obsessores já existiam naquela época, não era uma novidade do espiritismo, e que a mediunidade se estabelecia até tentando ritos passageiros para afastar os maus espíritos das cavernas. Iremos observar o mesmo fato acontecer no século V a.C., quando Heródoto de Halicarnasso descreve na sua história a grande façanha, quando Creso, rei da Lídia, contra Ciro, rei da Pérsia, vão entrar em confronto, e Creso envia vários mensageiros aos oráculos da Grécia, para indagar se ele ganharia guerra ou não. E ao retornar de Delfos, do templo do deus Apolo, vem uma comunicação da pitonisa, que descreve que ele deve deixar a guerra, senão ele irá sucumbir. Ele não aceita a comunicação, como hoje atualmente, quando os espíritos bons nos oferecem uma comunicação que não nos agrada, o médium está fascinado, aquela comunicação está equivocada, a filtragem mediúnica está errada da mesma forma, e afastamos as pessoas de nós, porque não queremos aceitar as comunicações mediúnicas e fazer uma reflexão crítica e silenciosa. Ele não aceita a comunicação, vai à guerra, e ele é tombado por Ciro, ele é levado a ferros. O rei da Pérsia tem piedade do seu filho, e também tem piedade dele, não o mata, torna ele educador do seu próprio filho, como um filósofo grego. E então o antigo rei Ciro torna-se o pedagogo do filho do rei da Pérsia, e ele mantém a dignidade daquele povo e não o leva à morte. Mais adiante,
após o século V, muitas outras revelações acontecem. Não fossem os profetas da casa de Israel, não fossem os médiuns queimados na Idade Média. Iremos ver, por exemplo, em 5 de outubro de 1571, quando o Papa, à época, junto do cardeal Bussotti, seu assessor, olha a sacada do Vaticano e, em transe, observa a batalha do Lepanto que acomete o mar à sua frente, em terras muito longínquas, a maior façanha bélica do século XVI, e descobre quando o seu capitão vence, prendendo muitos mouros, perdendo tantos soldados, e descreve claramente cada um desses dados ao cardeal, que os registra, e tem aquilo como revelação divina acerca da façanha bélica. Avultam os exemplos da mediunidade, mostrando que os espíritos não podem ser críveis ou descríveis. Eles existem, somos nós. Muitas vezes as pessoas se aproximam de mim e dizem: eu tenho medo de espíritos. E eu digo: deve ser muito difícil ir ao banheiro, pentear-se. Mas por quê? Porque você é um espírito. Você vai olhar no espírito e dizer: meu Deus, eu vi um espírito, e sair correndo. Deve ser um dilema pentear-se, porque você é um espírito. Então é difícil dizer à criatura: nós apenas mudamos de faixa vibratória. A matéria é ora onda, ora partícula. O espírito é ora desencarnado, ora encarnado. Nada mais que isso. Então os princípios doutrinários vêm à nossa frente, conclamando-nos para perceber a realidade, a positividade dos seus postulados. Então não é possível ser espírita e crer. A crença não é uma palavra de espíritas. A crença é uma palavra de adeptos. Aqueles que frequentam as reuniões, que estão se familiarizando com a doutrina, que estão recebendo passes, que estão refletindo na mensagem. Mas o indivíduo convertido, aquele que verteu-se que adentrou a porta íntima do próprio coração, sentiu o convite no íntimo da alma, afinizou-se psicologicamente e compreendeu aquilo que a doutrina traz como fato científico, raciocínio filosófico, com consequências ético-morais religiosas, religando o indivíduo à criatura, da qual se havia conscientemente afastado. É nesse momento que o espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações más, porque ele sabe que existe um futuro, e naquele futuro a luz, o abraço de Jesus fulge à frente, aguardando os indivíduos que prosseguirem fiéis. Então, nesta hora da humanidade, hora grave, de transições planetárias severas, que nós sejamos aqueles que saiamos para servir. A humanidade divide-se em duas partes hoje. Parte da humanidade sofre, estertora, agoniza, necessita de socorro. A outra metade, numericamente, não exatamente igual. A outra parte são os poucos que têm condições e que se dispõem a socorrer e amparar. Em qual dos lados desejamos ficar? Em qual dos lados precisamos permanecer? É estranho que nós, os espíritas, que temos o arsenal teórico mais vasto para penetrar o âmago do Evangelho, muitas vezes não nos demos o presente e a honra de servir em nome de Jesus. Então é necessário que façamos uma reflexão profunda acerca das nossas responsabilidades, acerca das disposições interiores, para refletirmos se estamos com Jesus. Narra o próprio Evangelho: recebeste o Espírito Santo quando crestes. Emmanuel discorre sobre essa página em Fonte Viva com muita clareza, e ele coloca que muitas vezes o indivíduo, quando recebe a crença, ele ainda não fala da fidelidade, o indivíduo não recebe o Espírito Santo. O que significa isto? Não é a mediunidade, não é receber o Espírito na casa espírita, mas que tipo de Espírito, que tipo de essência interior comunica-lhe ao coração quando ele passa a acreditar naquilo que ele diz seguir. É o espírito da vaidade, para chegar à tribuna, dar palestras, sentir-se acima da humanidade, quando aquilo que o orador diz não é senão a própria condenação, porque ele não poderá alegar após a desencarnação que não sabia, que não havia lido, se ele havia dito para muitas pessoas aquilo que os outros precisavam escutar, mas que ele não podia deixar de escutar,
razão pela qual ele foi levado a dar aquela palestra, se não outra pessoa. Quando um médium psicografa e recebe ali também a própria condenação, porque ele acha que o espírito que se comunica é para o outro, não é para ele. Ou quando ele incorpora uma entidade obsessora na mesa mediúnica e diz, aquele obsessor era vaidoso, ele era orgulhoso, mas não percebe aquilo que nele se assemelha ao obsessor, razão pela qual foi escolhido aquele médium para receber aquela comunicação, para que a terapia fosse dupla, fosse anímica e mediúnica. Então é necessária uma reflexão muito grave, porque somos convocados a esta hora para um momento de transição, para ajudarmos o planeta de provas e expiações a atravessar a madrugada do novo dia que vai raiar, quando os grandes espíritos regressarão à Terra. Francisco de Assis programando o seu retorno à matéria para trazer o reino dos céus à Terra em caráter de totalidade. Que nós, os espíritos espíritas, encarnados e desencarnados, nos compromissemos com o desafio. E então não mais reclamemos, não mais chafurdemos na acomodação, que nós sejamos aquele que serve, e diante das lutas acerbas, das dificuldades graves, que nós pensemos que a fé é fidelidade, fidelidade essa até o holocausto se for necessário. Então possamos dizer, Senhor, agora aprendi, se tens fé, não te aflige a noite escura, ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina, e abre as portas da paz risonha e pura, alivia a aspereza da amargura, e sobre as trevas de misérias e ruínas, acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se há crença viva, te dirige os passos, envolvendo-te em celestes braços, terás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz, que te ampara e regenera, pois que envolvendo-te em santa primavera, o Mestre seguirá contigo. Muita paz.